Agora que os primeiros grandes fogos do ano estão apagados, felizmente, penso que já tem liberdade para falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu. O que é que acha que o Governo não fez e devia ter feito para evitar a repetição dos fogos a esta escala? O Primeiro-Ministro, por exemplo, não se coibiu de criticar os autarcas com as matas e as florestas ainda a arder. E, portanto, desde já tenho aqui uma crítica minha. Eu entendo que aquilo que é o meu comportamento devia ser transversal a todos e, portanto, também transversal ao Ministro da Administração Interna e transversal ao Primeiro-Ministro. E, portanto, não vi com bons olhos, assim se pode dizer, que o Governo começasse a sacudir a água do capote, ainda os incêndios estavam a decorrer, dizendo que a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é dos autarcas. Já me disseram, por exemplo, que, particularmente em Mação, os meios demoraram a chegar nas primeiras horas. Depois até parece que apareceram alguns meios. Mas houve aldeias que não tiveram ajuda de bombeiro nenhum, por exemplo. Bom, dito assim, automaticamente há uma crítica ao Governo, às entidades que dependem do Poder Central, que o Governo não conseguiu responder com a eficácia devida porque a área ardida é imensa, isso parece-me evidente. Outra coisa é aquilo que já posso dizer e que devo dizer nesta altura, é realmente que não achei bonito, não é? O Governo estar rapidamente a sacudir a água do capote, como costuma dizer, para cima dos autarcas. Rui Rio, estamos a 2 meses das legislativas, o PSD já apresentou o seu cenário macroeconómico e está aos poucos a apresentar as suas medidas para o programa eleitoral. Mas há uma coisa que acho que ainda não ficou suficientemente clara. Imaginando que ganha as eleições e chega a São Bento, qual vai ser a sua prioridade? Acho que, acima de tudo, aquilo que as pessoas mais desejam é que haja, primeiro, a melhor economia, no sentido de termos melhores empregos e melhores salários. Não é mais empregos. Mais empregos eles conseguiram. Nós temos mais empregos. Nós temos uma taxa de desemprego mais baixa. Só que ela é... Parte dos empregos criados são precários, são muito ligados ao setor do turismo e são de perfil baixo, ou seja, salários baixos. E Portugal tem de aspirar a chegar à média europeia. Há margem para os aumentos salariais decorrentes, naturalmente, daquilo que é a taxa de inflação, mas então não admite mais do que isso. Para lá disso, depende daquilo que for a nossa capacidade na contenção da despesa corrente, que, repito, boa gestão. Cresce. Se houvesse menos dinheiro, então tinha de ter uma gestão absolutamente extraordinária. Não, cresce. E cresce em termos reais, não é só em termos nominais. Cresce acima da inflação. Só que cresce pouco acima da inflação. É preciso reduzir a administração pública que existe neste momento. Porque o Governo tem falado da falta de funcionários públicos. Pode não ter que reduzir, mas pode e deve redimensionar, rearrumar. Disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Ou seja, que há serviços com falta e serviços a mais, não tenho dúvida nenhuma. Mas não sabe quais são. Quando é que... Mas não sabe quais são. Vai esperar para chegar ao Governo para descobrir, ao fim de 4 anos, quando tiver eleições outra vez? Sim, mas como nós podemos ter uma ideia quando estamos na oposição, mas não podemos cair na demagogia de dizer que vou fazer assim, assado, cozido e frito, neste serviço e naquele, quando, não estando no Governo, não temos os meios para aferir. Nós teremos de fazer auditorias, como eu já tive a oportunidade. Agora, não é uma auditoria para andar a responsabilizar as pessoas. Auditoria de gestão. Estas notícias que dão conta de Mário Centeno ser um dos finalistas, digamos assim, um dos favoritos Sim. para o cargo de diretor-geral do FMI, da sua parte, e pensando no país, como muitas vezes diz nos seus discursos, merece-lhe simpatia esta ideia? Apoiaria o PSD, apoiaria uma candidatura de Mário Centeno? Salvo situações absolutamente extraordinárias, a regra eu apoio qualquer português, salvo regras absolutamente extraordinárias, qualquer português que tenha condições para ocupar um cargo internacional de relevo. Qual é a linha, qual é a suspeita que pode levar alguém, em sua opinião, a ter que renunciar a um cargo por causa de uma investigação? O meu princípio é, olha, que eu tenho 5 ou 6 cadeiras de Direito no meu curso, mas não sou licenciado em Direito. Mas esta ainda sei. Para mim, um princípio básico é a presunção de inocência. E no dia em que, em Portugal, a presunção de inocência for deitada ao caixote um lixo para tudo ou mais alguma coisa, acaba a estar direito. Mas vamos então a casos concretos para perceber. Há duas deputadas do PSD que acabaram de ser constituídas... Eu não vou falar de casos certo, concretos, que acabaram de ser constituídas arguidas. Não, mas é interessante porque senão não conseguimos perceber. Sim. Mercedes Borges e Emília Cerqueira foram constituídas arguidas por terem marcado falsas presenças de colegas na bancada parlamentar do PSD. Está agora a definir as listas de deputados. Estas duas deputadas têm lugar ou são afastadas por causa disso? Segundo a presunção de inocência, essas deputadas são presumíveis inocentes. Os candidatos a deputados do PSD vão todos assinar,
porque se não assinarem, não são candidatos a deputados pelo PSD, vão todos assinar um compromisso que, se tiverem qualquer sentença em primeira instância, automaticamente suspendem o cargo. Então, essa é a linha que traça. Aquele portanto... e todos os demais. Transitado em julgado, demitem-se. Então Isso vão todos é uma assinar. linha. Vão todos. Mas há pelo menos um nome sobre o qual tem mesmo que falar, que é o seu. Vai ser Sim. candidato ou não? Vai estar numa lista? Sim. Algures ou não? Vai Vai estar onde? Já nos pode revelar em que lugar é que vai estar. Presumimos que vai no Porto, não é? O lógico é que seja o segundo no Porto. Não é? Certo. O segundo no Porto. Outra questão que... Eu penso que é também um ponto simbólico importante, não é? Ou seja, é preciso ver que dentro dos partidos, não é? No nosso, no meu, dentro dos partidos, às vezes, não é? Imagina uma lista onde entram 10, às vezes há uma guerra porque o quarto quer ser terceiro e o terceiro quer ser quarto, não é? É uma coisa do outro mundo. Só quem conhece as pessoas é que... E assim, quando eu digo, olha, eu não sou o primeiro, e em vez de ser eu o primeiro, não é? Vai um jovem com 28 anos em primeiro lugar. Este exemplo também serve, não é, para as pessoas olharem e dizer assim, alto lá, estou a ser um bocado ridículo. Mas esta proximidade que o Presidente tem, ou pelo menos este apoio implícito e às vezes explícito que tem dado a esta maioria do Governo em nome da estabilidade, tornaram mais difícil o cargo de líder da oposição? Claro que tornam mais difícil o cargo de líder da oposição, mas o Presidente da República também não está propriamente no Palácio de Belém, nem é eleito para facilitar a vida ao líder da oposição. Tem de ser capaz de fazer o equilíbrio, pondo sempre, acima de tudo, a estabilidade do país e da governação que está em causa. Eu compreendo isso. Portanto, muitas vezes, quer eu, quer o partido, gostaríamos que o Presidente da República, seja o qual for, neste momento é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tivesse uma atitude mais crítica para o governo, ou de mais apoio nós gostaríamos. Voltando às legislativas de outubro, sabemos que não gosta de sondagens, mas vamos ser realistas. As últimas sondagens, portanto, dão 21% da Pitagórica, 24% da Eurosondagem, 23% da Aximar. Ainda acredita que consegue ganhar? Se eu não acreditasse que conseguisse ganhar, o que eu estava aqui a fazer, não é? As sondagens desvalorizam, como é evidente, nem vejo outra forma de o fazer. Agora, o efeito que as sondagens têm, isso, vamos ser realistas, é justamente de aumentar a confiança em quem vem à frente e, relativamente àqueles que vêm atrás, procurar reduzir o ânimo das pessoas. E, portanto, a minha principal tarefa... a minha principal tarefa é puxar pelo ânimo das pessoas e dizer o que conta as eleições não são as sondagens. Mas sente que esse ânimo está a diminuir à sua volta ou tem conseguido... Não, à minha volta não está a diminuir, mas em 10 milhões de portugueses admito que sim. Isso pode complicar o resultado eleitoral. Admito que não sei se complica o resultado, mas naturalmente que exige mais, quer da pré-campanha, quer da campanha eleitoral. Não querendo contribuir para o desânimo, vamos imaginar que as coisas não correm muito bem. Qual é, na sua cabeça, a sua linha que faz com que deixe de ter condições para continuar como líder do PSD depois de uma derrota eleitoral? É qual? Se o PS é uma maioria absoluta, aí tem mesmo que sair? Ou basta uma derrota mesmo por pouquinho e tem que sair? Aqui o politicamente correto equivale àquilo que eu penso mesmo. Eu estou numa dada tarefa. Fui eleito para exercer essa tarefa por 2 anos, não é? Pronto. E, portanto, nesse caminho de 2 anos tenho 2 atos eleitorais, 2, mais a Madeira, pronto, mais distante, mas também. Pronto. Vou cumprir isso. Quando eu chegar ao fim do mandato, pronto, vamos admitir que o impacto de 6 de outubro é de tal ordem que posso considerar que o balanço feito a 8 ou 9 ou 10 de outubro não é muito diferente de feito a 10 de janeiro, não é? Como é lógico. Pronto. Nessa altura, eu vejo a situação. Agora, tenho de estar apostado, concentrar-me naquilo e fazer o melhor possível e ganhar se possível. Sim, mas admite sair no dia seguinte às eleições se achar que admito foi tudo e mais alguma mal, coisa, não? Mas não é para pensar agora.